Olá, está no ar o programa da TV Surdo. O Distrito Municipal Catembe localiza-se a sul da cidade de Maputo, próximo ao mar. Este distrito tem sofrido com os efeitos das mudanças climáticas. Depois das intensas chuvas de abril passado, Catembe enfrenta agora focos de estiagem. Por conta da estiagem, diversas famílias vulneráveis estão na iminência de passar fome. Acompanhe o depoimento do governo local e saiba quais os esforços estão a ser feitos para reduzir as consequências da seca. O Distrito Municipal Catembe situa-se a sul da cidade de Maputo. Por estar muito próximo ao mar, o distrito é um dos pontos da capital do país mais afetado pelos efeitos das mudanças climáticas. As chuvas de abril último deixaram evidente esta vulnerabilidade. O impacto das chuvas de abril passado tiveram um impacto negativo aqui no distrito, porque muitas famílias ficaram desalojadas, principalmente famílias do bairro Huaxene, que é mais próxima da praia e é muito propensa às chuvas. De acordo com o representante do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social daquele ponto do país, várias pessoas foram afetadas pelas chuvas, mas os efeitos foram reduzidos devido à rápida intervenção do governo e parceiros. A assistência dada às vítimas de calamidades ou das chuvas aqui no distrito da Catembe foram os parceiros ou os singulares juntaram-se para proporcionar um ambiente de felicidade, embora estejam numa área em que, para dizer se estás a viver a felicidade, não era, mas fez-se um esforço, a comunidade juntou-se, os parceiros juntaram-se para dar uma vida feliz àquela. A assistência às vítimas deve ser contínua, visto que as mudanças climáticas estão a tornar-se cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Até então, está-se a dar esforço no sentido de sensibilizar aquelas populações a abandonar os sítios de riscos para as zonas seguras. A própria variação tem levado a cabo esse tipo de trabalho de sensibilização àquelas famílias. Não só as culturas agrícolas são prejudicadas pelas mudanças bruscas de temperatura, como também as aulas de diversas crianças. Parte das crianças da Escola Especial número 1, na cidade de Maputo, vivem em zonas recônditas e chegar a este destino em situações de mudanças de tempo é bastante difícil. Em entrevista à TV Surdo, encarregados da educação de alunos surdos contam como fazem para ganhar tempo e não permitir que nenhum conhecimento passe sem que seus filhos tenham domínio. Acompanhe. Quando chove, não temos carros suficientes para nos levar de Molotana para Machanchen. Porque é por causa da via, porque a nossa via não está boa. Não está boa. Então, temos problema, na verdade, de chapa quando chove. Sempre que chove intensamente em Maracuene, sempre há dificuldades. Mas muito mais na parte de transporte para nós, quando vamos à escola. Temos tido dificuldade, às vezes não vamos à escola, só ficamos.
Este é o relato de duas mães de alunos surdos que enfrentam vários desafios para chegar à cidade em dias de chuva. Albertina Banze e Ralina Bier residem no interior de Boane e seus filhos são alunos da Escola Especial número 1 na cidade de Maputo. Dizem já ter perdido a conta das vezes que seus filhos foram privados de ter aulas por conta dos constrangimentos enfrentados para chegar à escola em dias de chuva. Como solução, a Ralina permanece em casa com seu educando até que a chuva cesse. Sim, o menino quando tem TPC, ele, quando já estamos aqui na escola, ele pede os amigos para mostrar aquele trabalho ali que ele não teve como fazer por não estar aqui. Então, ele ajuda em casa a fazer aquele trabalho ali com os irmãos, ajudar mesmo a fazer o trabalho que o professor havia dado. O drama dos alunos é de domínio dos professores e da direção que lamentam o fato, pois tem impacto direto no processo de ensino e aprendizagem. Relativamente ao assunto das mudanças climáticas, tem sido difícil para os nossos alunos, porque sempre que chove, sabemos nós que as nossas vias de acesso não nos ajudam. Tem crianças que não têm como sair de casa para poder chegar à escola. A situação das mudanças climáticas influenciam negativamente aquilo que é a seguridade dos nossos alunos, assim como professores. Porque a maioria das nossas crianças vivem nas zonas periféricas. E quando há chuvas torrenciais, quando há cheias, as vias de acesso ficam bloqueadas e eles não têm como chegar à escola. Para além de chuvas intensas, David Nhantumbo aponta a vulnerabilidade econômica como limitante para o processo de ensino. O desafio da criança é muito constrangedor, tendo em conta a natureza, a característica das próprias crianças. Porque as nossas crianças, na maioria delas, são crianças carentes. Não têm possibilidade de adquirir os meios como celular, para usar plataforma, para terem contato com o professor a forma à distância, não é? Uma vez que as aulas remotas são quase que impossíveis, os professores são obrigados a correr contra o tempo. Então, o que nós tentamos fazer quando elas conseguem regressar à escola é pegarmos no nosso plano do trimestre e tiramos as matérias que são relevantes para os exames. Então, são essas que temos que correr atrás do tempo para podermos ensinar, para que não tenham dificuldades na realização dos exames e bem como também as provas. Segundo alertam especialistas, as mudanças climáticas são uma realidade e vieram para ficar. Por isso, devemos estar bastante informados sobre o assunto. Entre as adaptações, a busca de soluções locais inteligentes é uma alternativa. É nesta senda que o jovem Clayton Meshach, de 17 anos, criou drones para ajudar no mapeamento de zonas inundadas. Detalhes na peça que se segue. O Clayton é o meu primeiro filho, tenho 2 filhos, ele tem 17 anos, mas muito cedo ele começou a demonstrar um talento com as tecnologias. Nos últimos meses ele viralizou a internet por causa da criação do drone. Um drone que numa primeira fase não tinha a expectativa de ver a dimensão do impacto que está a causar neste momento.
O jovem inovador Clayton começou a se interessar em criar brinquedos eletrônicos aos 13 anos de idade e 2 anos depois descobriu o mundo dos drones, que tem a capacidade de percorrer até 240 km por hora. A minha iniciativa em criar os drones foi de ajudar pessoas com dificuldades em locomover-se nos casos de cheias, de safar-se, vou dizer assim, nos casos de cheias, porque a equipa que ajuda essas pessoas às vezes sofre de alguns problemas, por exemplo, tempo, transporte, entre outros. Então eu pensei em criar uma máquina que pudesse desfacilitar o trabalho. As maquetes dos drones que ele monta são desenhados por si e depois levados a uma fábrica na África do Sul para dar forma. Clayton conta que um dos principais objetivos da criação de drones locais é auxiliar as vítimas das tempestades. Já tentei implementar, se uma vez eu fiz um teste com meu pai, quando choveu aqui na zona e estava bem cheio. Então a ideia era eu mostrar ao meu pai caminhos em que ele poderia usar para não, digamos, sujar o carro. Então ele estava a sair de casa, fizemos uma chamada por WhatsApp e eu lhe dei localizações. Ele perguntou se pode ir do caminho direito, para o caminho esquerdo, ou sempre em frente ou recuar. Então eu fazia, digamos, mapeava a zona, voava pela zona e dizia: vai para esta rua, vai para aquela rua, é melhor voltar, vai para a parte esquerda da rua, essas coisinhas aí mesmo. Então vi que funcionou e comecei já a pensar em colocar para o país prestar atenção aí no projeto. Após o test drive, o pai do jovem criativo confirma a eficácia do material. No contexto de salvamento, muitas vezes o drone tem a capacidade de captar imagens em direto e transmitir a mesma informação em tempo recorde para haver intervenção de salvamento. Isso para dizer que todas as pessoas, sejam elas deficientes, sejam elas, digamos, naturalmente, fisicamente, em condições, podem muito bem beneficiar-se, digamos, desta oportunidade de serem salvas em tempo real. Para o futuro, Clayton gostaria de criar um drone guia para cegos. Então, a minha ideia agora era usar drones com GPS para ajudar as pessoas com problema de visão. Os caminhos onde devem ir, onde devem seguir, essas coisinhas básicas. Então, para entrar na estrada, quando o semáforo está aberto ou fechado. Para isso era necessário fazer um drone mais inteligente que estou a fazer agora. Para pessoas com problema de audição, ainda ia pensar melhor nisso, mas por agora estou a pensar mais para problema de visão, né? Um dos seus maiores sonhos é trazer uma mudança para a sociedade, desenvolver o seu conhecimento e aplicar em tecnologias acessíveis para pessoas com deficiência. No segundo bloco, há muito mais por partilhar. Vamos a uma curta pausa. Não troca de canal. Até já! Olá, estamos de volta à segunda parte do nosso programa. No primeiro bloco, dedicamos especial atenção à reflexão sobre os impactos do fenômeno El Niño, chuvas intensas e estiagem na vida de pessoas vulneráveis, bem como sobre a necessidade de se buscar soluções inteligentes para contornar os efeitos. Olá! Está no ar a rubrica Hora do Clima. Nesta rubrica, ficará a par dos principais problemas que afetam o clima no país e no mundo. A nossa equipa de reportagem fez um périplo pelos distritos da Manhissa, na província de Maputo, e Catembe, na cidade de Maputo, para conversar com os populares sobre o impacto da seca na sua vida. Eu sei, seca. Passamos seca nós, bem mesmo. Você não ter nada mesmo, nem para alimentar, nem para alimentar as crianças mesmo, não ter nada. Você acordar assim,
sem ter nada para alimentar por causa dessa seca. Quando há muito sol, não temos outra alternativa a não ser desenrascar e ter paciência, pois a vida é assim. E temos de procurar formas para sobreviver, mesmo que a machamba não esteja a produzir o suficiente por conta da seca. Os efeitos da seca são de fato severos. Uma vez que as plantas não crescem, há bolsas de fome. Saiba como as comunidades fazem face aos efeitos da estiagem, mas a pergunta que não quer calar é: o que fazem os camponeses para enfrentar estas situações que chegam a durar meses ou anos? A seca está a castigar-nos muito. Como eu não trabalho, eu dependo da machamba e da chuva para sobreviver. Mas desde que a seca se instalou por cá, eu faço pequenos negócios para poder sobreviver e não morrer à fome. A resiliência destas comunidades é de fato impressionante. Acompanhe a explicação do especialista do Instituto Nacional de Meteorologia, Bernardino Nhantumbo, sobre as razões por detrás de mudanças bruscas de temperatura. A época chuvosa 2023-2024 foi caracterizada por chuvas normais com tendência para baixo do normal, que em algumas regiões chegou a atingir o nível de seca. Isto porque foi uma época que esteve sob influência do fenômeno El Niño, que geralmente está associado a chuvas abaixo do normal nas regiões sul e centro do país, mas também tivemos o dipolo positivo do Oceano Índico. Então toda esta circulação, tanto global como regional, criou situações em que as chuvas na zona sul e zona centro do país escassearam e tivemos zonas que chegaram a experimentar seca severa. Então, de uma forma, as secas, sobretudo, criam situações em que nós temos aquelas zonas que têm maior vulnerabilidade. Estamos a falar das zonas áridas e semiáridas, que caracterizam grande parte do interior da província de Gaza, parte da província de Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Tete. Então, um dos resultados de períodos prolongados de seca criam essas zonas áridas e semiáridas. E são zonas cuja vulnerabilidade está lá presente porque para o tipo de agricultura que se pratica em Moçambique é muito difícil porque depende da quantidade de chuva que cai. O que diz o especialista sobre a recorrência destes fenômenos no dia a dia? Será que as mudanças climáticas vieram para ficar? A mudança climática, ela primariamente é natural. Existem fenômenos naturais que fazem com que haja uma mudança do clima e uma evolução. Mas a mudança climática que tanto preocupa está ligada às atividades do homem. Então, com a Revolução Industrial, o homem começou a adicionar quantidades de gases que a atmosfera não estava à espera. Com esse aumento dos gases na atmosfera, iniciado com a Revolução Industrial, e estamos na era moderna em que tudo está ligado a ações que incrementam a quantidade desses gases, então chegamos àquilo que se chama efeito estufa. O meteorologista deixa um apelo para todos nós.
Um dos conselhos que nós temos dado é que há uma necessidade de se integrar a informação climática em todas as vertentes de planificação. Então, sobretudo nas áreas ou nas zonas áridas e semiáridas, essa necessidade é ainda mais premente. Então, há uma necessidade de maior conhecimento do clima, uma necessidade de maior absorção da informação climática para que a planificação das atividades, todas elas, tanto de sobrevivência como até de investimentos, estejam em linha ou que incorporem lá a informação climática. A estiagem não afeta apenas Moçambique. Segundo dados partilhados pela ONU, a região sul de África enfrenta a pior seca em 100 anos, exigindo ações imediatas para salvar vidas e meios de subsistência de milhões. A população sofre com a insegurança alimentar, desnutrição, escassez de água e surtos de doenças. Em algumas semanas, essas pessoas podem ficar sem opções para lidar com a situação, pois já lutam contra o período de seca causado pelo El Niño. Você sabia que o Decreto-Lei 53/2008, de 30 de dezembro, obriga que todas as instituições públicas tenham pelo menos 5 lugares para o estacionamento de viaturas de pessoas com deficiência? Acompanhe a reportagem da TV Surdo que denuncia o incumprimento deste decreto. Para as pessoas com deficiência, segundo o Decreto 53/2008, de 30 de dezembro, deve ter no mínimo 5,50 metros e 3,30 metros espaço reservado, considerado ideal para permitir com que o automobilista com deficiência tenha maior mobilidade da sua cadeira de rodas ao sair da viatura. Mas para Paulo Singa e Silva Costa, as dimensões são ignoradas. Em termos de estacionamento, é um pouco complicado, porque mesmo agora na nova sinalização há sítios para estacionamento, mas é normal chegar lá e encontrar que o estacionamento está ocupado. Muitas vezes tem lá um sítio que está reservado para as pessoas com deficiência, mas o sítio é muito pequeno, eles só põem lá para dizer que tem, mas não tem as dimensões recomendadas. Farida Gulam e Silva Costa espera que, com a aprovação da Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, se reforça a questão da acessibilidade no país. A lei já foi aprovada, de promoção e direitos das pessoas com deficiência. A questão do estacionamento e parqueamento para pessoas com deficiência faz parte da lei. Já foi aprovada na Assembleia da República, já foi homologada pelo Presidente da República e está publicado no Boletim da República, número 111, primeira série, de 7 de junho. Penso que pode vir a melhorar, mas tem que se divulgar mais, né? Porque mesmo eu ainda não conheço bem ela, ainda não li. Então é preciso divulgar mais para com que tenha efeito. A equipa de reportagem da TV Surdo visitou um centro comercial na Marginal, na cidade de Maputo. Verificou o cumprimento do decreto. Aqui existem mais de 5 lugares de estacionamento reservados às pessoas com deficiência. Alberto Valente, que trabalha numa agência bancária, comprova o facto. A instituição onde eu trabalho, desde o dia em que foi aposido, me foi atribuído um espaço devidamente assinalado, um espaço para deficiente, no qual apenas eu estaciono. O governo reconhece a acessibilidade como prioridade no país e garantiu estar a trabalhar com as instituições públicas para o cumprimento dos dispositivos legais vigentes. A questão da acessibilidade em Moçambique é uma prioridade, pois está preconizado nos diferentes instrumentos do governo.
E nós, como governo, como ministério que tutelamos a área, estamos a trabalhar no sentido de sensibilizar as pessoas, no sentido de sensibilizar as instituições, por forma a privilegiar este espaço para que as pessoas com deficiência, de facto, tenham espaço condigno para poderem estacionar e dirigirem-se onde quer que sejam, num ambiente seguro. O não cumprimento do Decreto 53/2008 de 30 de dezembro tem as seguintes multas. Artigo 20. Infrações e penalizações. Número 1. Sem prejuízo da penalização das infrações constantes dos códigos, posturas e outra legislação aplicável, à construção de edifícios ou outras instalações de sistemas de serviços públicos sem os dispositivos técnicos previstos no presente regulamento, é punida a linha A com multa de 8.000 a 80.000 meticais na cidade de Maputo e nas cidades capitais de províncias, a linha B com multa de 4.000 a 40.000 meticais nas restantes cidades e vilas, a linha C com multa de 2.000 a 20.000 meticais nas outras povoações ou localidades. Artigo 22. Destino das multas. Número 1. Os valores das multas referidas no presente regulamento devem ser entregues na recebedoria da Fazenda da repartição de finanças respectiva no mês seguinte ao da sua cobrança. Número 2. Os valores das multas cobradas ao abrigo do presente regulamento têm o seguinte destino. A linha A, 40% para o Orçamento do Estado. A linha B, 40% para a Inspeção Geral de Obras Públicas, a entidade responsável pela sua cobrança. A linha C, 20% para a Ação Social. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá! Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais. Está pronto para enriquecer teus conhecimentos em língua de sinais? O que será que vamos aprender hoje? Na aula de hoje, vamos aprender a dizer palavras ligadas à prática da agricultura. Você sabia que mais de 80% da nossa alimentação provém da agricultura? Pois bem, a agricultura é a base da alimentação. Atente ao sinal. A agricultura é a base da alimentação. Vamos fazer mais uma vez? A agricultura é a base da alimentação. Você sabia que existem dois tipos de agricultura? A tradicional e a moderna. A agricultura tradicional depende das chuvas. Viu como se faz o sinal? A agricultura tradicional depende das chuvas. Fantástico! Diferentemente da primeira, a agricultura moderna depende da irrigação. Com este recurso, o ser humano pode produzir mais. Vamos sinalizar de novo? A agricultura moderna depende da irrigação. Bom saber que ficou até o final da aula. Até a próxima aula. Mas, se quiser ver mais vídeos, incluindo este, siga as nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique. Tchau! O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até ao próximo programa.